Vamos lá para o último vídeo e esse com certeza vai dar certo, porque é o terceiro que eu tento gravar e esse vai. Então, respondendo a pergunta, eu já sei até tudo decorado o que é que eu vou falar, porque eu já falei tanto a mesma coisa. Respondendo a pergunta que alguém fez, eu já respondi a primeira, que foi quando a gente tava indo pra Ceceda pra fazer a trilha, que foi sobre qual a melhor hora de sair do Brasil, né? E essa segunda, que eu acho que foi assim mais pessoal, mais pra saber sobre a minha história, por que que eu decidi sair do Brasil, como foi isso. Então, a minha não foi uma decisão rápida, assim. Decidi um ano, no outro ano sair. Não, eu sempre tive o desejo de sair. Eu nunca fui muito satisfeita. Eu não acho que é porque seja o Brasil, não. Porque, deixa eu falar, que nos outros vídeos eu não falei isso. O Brasil é belíssimo, eu amo o meu país, eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Mas eu não estava satisfeita com algumas condições que eu estava vivendo no Brasil. E eu acho que pelo fato de que o meu pai, ele se mudava muito de uma cidade para outra, me fez abrir mais a cabeça para outras culturas, outros sotaques, diferenças. O Brasil é tão grande que você consegue vivenciar isso, você consegue perceber isso, se você tem a oportunidade de viajar. E acabou que por conta disso eu não ficava habitolada em um só lugar, eu não ficava acomodada e eu também não gostava dessa sensação. O lado ruim é que eu nunca criei muita raiz. Mas pra mim isso meio que nunca foi muito problema, porque eu gostava muito de viajar desde pequena. Eu acho que meu pai e minha mãe, eles enraizaram isso em mim e na minha irmã, que é bom, faz parte da vida. Você tem que viajar, você tem que sair do seu comodismo, você tem que experimentar coisas novas, você tem que abrir a sua cabeça para outras culturas. E quando eu entrei na minha fase adulta, que eu comecei a trabalhar e juntar dinheiro para faculdade, para outras coisas, que eu comecei a criar responsabilidade, eu comecei a perceber que algumas coisas que eram prioridade para mim não estavam me satisfazendo na cidade que eu estava morando. No caso, eu tô falando de Recife. E a principal coisa foi a segurança. Assim, nada aconteceu comigo, graças a Deus, mas muita coisa ruim aconteceu com minha mãe, aconteceu com minha irmã. Meu pai, graças a Deus, também nunca aconteceu nada. E isso acaba ficando na sua cabeça, né? E por eu ser mulher, não é que eu tô dizendo sexo frágil, nada assim não, mas é porque a gente sabe da quantidade de assaltos e estupros e coisas assim, de violência doméstica, tudo isso que o Brasil às vezes é envolvido. E você acaba escutando tanta história que você meio que traumatiza. Isso aconteceu comigo e eu sempre ficava pensando, não quero construir uma família e ter uma filha e um dia, se isso acontece com ela, eu não sei o que eu faria, sabe? E eu ficava pensando muito nisso, assim. Então, uma das coisas foi isso, foi a segurança do local. Eu não estava me sentindo segura, eu não me sentia segura quando eu ia trabalhar, eu não me sentia segura quando eu voltava de cantos que tava noite, eu tinha que correr pra chegar em casa, literalmente. Eu não me sentia segura de jeito nenhum. Esse foi o ponto 1. O segundo ponto foi que, às vezes, eu precisava de... É sobre plano de saúde, né? Graças a Deus, meu pai me proporcionou, quando eu trabalhei, eu paguei meu plano de saúde. Primeiro que é caríssimo, você trabalha muito pra pagar quase que, não sei, 30% quase eu sentia do meu salário ia pra plano de saúde. E quando eu queria aquele atendimento, assim, a qualidade deixava muito a desejar nesse quesito, mas nunca me faltou nada, graças a Deus. Se algum dia eu tivesse desempregada ou acontecesse alguma coisa que eu precisasse do plano de saúde público, eu já vi pessoas e eu sei a dificuldade que é de você estar numa fila do SUS e precisar de socorro, precisar de pronto-socorro, precisar de um médico. Isso também meio que batia na minha cabeça, sabe? Que eu não... Isso pra mim era muito sério. Mas o ponto principal eu acho que era mesmo a segurança e eu tentava juntar dinheiro e eu não conseguia. Então é sobre... economicamente mesmo. Eu não conseguia ter qualidade de vida, eu não conseguia ter uma vida social, comprar o que eu precisava. Eu não sou consumista, mas comprar o que eu precisava e ainda trabalhar e ainda sobrar um pouco de dinheiro. Como você consegue fazer em alguns outros lugares? Isso pra mim, a minha realidade era muito difícil. Eu não tinha um salário mínimo, meu salário era acima
E eu até consegui uma estabilidade financeira, mas ou você se mata de trabalhar para conseguir essa estabilidade e aí você não vai ter vida social, ou você vive o seu trabalho, você vai ser o seu trabalho. E eu não sou esse tipo de pessoa que o dinheiro pra mim vem no primeiro lugar. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro ter um pouco mais de paz, viver com a minha saúde mental um pouco mais balanceada e ter um trabalho que não me estresse tanto. Então foram essas 3 coisas que pegou muito assim pra mim. E eu decidi, os Estados Unidos não foi a minha primeira opção de tentar sair do país, sempre foi Itália. Meu sonho, assim, de conhecer e de tentar. Eu tentei, não deu certo. Eu tentei Dublin também, numa fase da minha vida, para estudar e trabalhar. Que em Dublin você pode fazer isso por 1 ano, estudo e trabalho, com visto, você ficando lá legalmente. Então eu pensei muito em fazer isso também, mas não deu certo. E nos últimos 4 anos, eu acho, eu pensei... Minha irmã estava morando no Canadá, e aí eu pensei que talvez o Canadá fosse uma opção pra mim. Mas eu nunca fui muito atraída pelo Canadá, então eu sabia os países que eu queria e os que eu não queria. E aí me veio os Estados Unidos porque era perto da minha família e porque também eu gostava dos Estados Unidos, eu tinha a fluência da língua, eu já conhecia algumas pessoas. Eu não sei, eu gostava muito. E eu tentei ainda umas 2 vezes, não deu certo, não rolou, porque foi no tempo de Deus, foi no tempo que eu tinha que sair. E aí foi quando eu conheci o meu marido, foi quando eu conheci Tim. E as coisas começaram a fluir, começaram a dar certo. E eu finalmente saí do país. Mas assim, a minha história não é de 6 meses, decidiu sair do país, pegou o dinheiro que já tinha e saiu, sabe? Não, eu tive que ralar um pouquinho, eu tive que trabalhar, eu tive que juntar dinheiro mesmo. Conversei com meu pai, porque eu tava ajudando um pouco em casa com algumas despesas. A gente, meus pais, graças a Deus, eles são, assim, maravilhosos. O meu sonho é o sonho deles, então se o meu sonho era ir para os Estados Unidos, também era automaticamente o sonho deles. Eles fizeram de tudo pra me ajudar. Tim também foi um anjo, assim, na minha vida. Ele também fez tudo que ele pôde. E deu tudo certo. Então, eu acho que essa é um pouquinho da minha história, assim. Por que eu decidi sair do Brasil. Eu não estava satisfeita. Não importa onde você tá, quem sabe eu morando em uma outra cidade, sei lá, Curitiba, eu ia ficar muito feliz com Curitiba, porque eu já ouvi tanta coisa linda sobre lá, e tanta coisa boa, e você tem qualidade de vida, e você consegue viver bem e tal. Não sei, alguma outra cidade que eu nunca fui e que eu fosse feliz, eu ia pensar em mudar? Não sei, talvez não, talvez eu continuasse no Brasil. Mas pelas minhas experiências, pelas coisas que eu vivi, e pelo meu estilo de vida, de estar sempre mudando, isso foi o que eu escolhi pra mim. E é como eu tô feliz hoje. Então eu apoio todo mundo. Se você faça a sua prioridade, faça a sua listinha. O que é que importa pra você, o que é que não importa pra você, o que é que você jogaria fora em uma cidade, o que é que você colocaria no topo, assim, da escala. Se você já tem a vivência de viajar e já tem essa mente mais aberta para culturas diferentes, para diferenças, para coisas que já aconteceram antes, como é que você poderia mudar, fica um pouco mais fácil. Mas pra quem nunca saiu, se tá solteiro, eu acho que é mais fácil, porque é só você, né? A responsabilidade tá toda em você. Se tem namorado, ou namorada e a namorado concorda, e vocês têm o mesmo estilo de vida e priorizam, têm os mesmos valores e priorizam as mesmas coisas, também é maravilhoso. É só conversar, planejar, estudar o local que você vai ficar muito. Então estudem em Maryland. Não se prendam só porque é bom pra imigrante, eu vou pra lá. O que mais? Acho que é isso. Não deu pôr do sol ainda, mas já já o sol vai baixar. E eu queria filmar de noite aqui com as luzinhas pra vocês verem, porque é tão lindo. É maravilhoso aqui, Dolomitas. Acho que é um dos meus lugares favoritos aqui na Itália. Espero que vocês tenham gostado desse papinho. Me contem um pouquinho sobre vocês também, sobre as experiências de vocês, como é os planejamentos, como é que tá, por que vocês decidiram sair do Brasil. E vamos tentar criar um vínculo, né? Porque não é só vocês me conhecendo, eu quero conhecer vocês também. Vou filmar um pouquinho pra vocês verem. Olha que coisa linda. Eu acho que não dá pra ver tudo, não. Talvez eu filme do meu celular, que dá pra eu alterar o brilho lá no fundo. Mas até que dá daqui. É lindo, né?
Então é isso, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado, me inscrevam, tô adorando todos os comentários, eu não tô conseguindo responder porque nem sempre eu tenho um Wi-Fi tão fácil, mas eu vejo todos e pelo menos um coraçãozinho eu coloco pra retribuir, pra vocês verem que eu tô dando atenção a vocês, né, que isso é importante, eu acho. Obrigado por vocês que estão se inscrevendo, isso é muito importante pra mim, que eu tenho planejamento de fazer um business online, fazer alguma coisa online pra mim, então não é só por questão de querer aparecer, é porque eu quero realmente fazer alguma coisa no futuro e trabalhar com isso. E muito obrigada por assistirem, um beijo no coração de vocês, a gente se vê depois, tchau!